de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. O 8 diz: porque se levantará nação contra nação, e diversos lugares haverá fome, e isso será o princípio de dor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, lembramos que o mestre, quando ele foi decretado para ele que ele ia nascer, que foi decretado que ele ia pisar na cabeça do diabo. Para quem não sabe, serpente é diabo. Então ele já estava preparada, decretado também uma guerra contra ele. Aleluia. Mas ele não sabia que vinha esta guerra. Ele não sabia que ia acontecer esta guerra. Ele não sabia que ia levantar uma grande turbulência sobre ele. Uma guerra que querendo destruir ele, querendo acabar ele. Mas o pai decretou e disse que vai pisar na cabeça da serpente. Haja guerra, pode se levantar guerra. Irmão, perdão. Você pode voltar ao seu lugar em nome de Jesus. Me desculpe. Obrigado, perdão, igreja. Então, começando, aonde começou a guerra? Antes de eu entrar na palavra, eu quero citar o tema aqui. Tempos de guerra. Tempo de guerra. A guerra não foi, a guerra não vai acabar para aqueles que morreram na guerra, para aquele que não se arrependeu, para aquele que se arrependeu, vai ser uma guerra também. Mas o que eu estava falando aqui, que o céu estava em guerra, mas só que quando Deus levantou para batalhar, para acabar com essa guerra, foi que ele teve de fazer, expulsar um demônio, um de confusão, um de perversão, que ele estava decretando uma guerra contra o Criador. Mas contra o Criador, ninguém determina a guerra. Aquele que determina a guerra, aquele que provoca a sua guerra contra o Criador, já sabe o que vai acontecer. Vai ser expulso do reino de Deus naquele grande dia. Então ele foi decretado, o Filho do Homem foi decretado que ia vir para pisar na cabeça da serpente. Então aqui quero dizer para os irmãos que vai haver uma guerra. E essa guerra não vai ser de uma guerra física, não vai ser assim, mas vai ser uma guerra espiritual. Vai ser uma guerra tremenda, vai ser uma guerra tão triste, a qual vai acontecer naquele grande dia. Eu evangelizo e digo ao povo: vai haver uma grande atribulação, mas que vocês aproximem, que vocês se apressem para vir para o poderoso, porque assim você vai superar todas as guerras. Existe a guerra de fome, existe a guerra da confusão, existe a guerra do desejo, mas haverá naquele grande dia uma guerra tremenda. E não vai ser daqui não, porque na palavra do Senhor em Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia, ali lá está as 7 selos, os 7 castiçais, está também o cálice da ira do Senhor, a qual naquele grande dia, que muitos estão provocando guerra contra o Senhor, e no dia da ira dele, ninguém vai escapar. Então aqui na terra, há um momento, há um instante, há todos os dias, guerra que nós estamos vendo aí está dizendo guerra da desobediência, guerra do desejo, guerra de dizer que eu não vou fazer isso, guerra de dizer que eu mando em mim, guerra. Então essa é a guerra, essa é a guerra que também está acontecendo. E aí o profeta, o valoroso, ele abre a mente dos discípulos e ele diz: quando ouvirdes rumores de guerra, dores, ainda não vai ser o fim. Alguém está pensando que o fim já chegou? O fim ainda vai vir e ninguém vai esperar. O grande fim vai ser um fim de dor, vai ser um fim de tormenta, vai ser uma grande tribulação.
Mas a cada dia, eles perguntaram, por que se levantará? A palavra do Senhor está dizendo, por que se levantará? Fizeram a pergunta ao mestre, por que se levantará nações contra nações? Por causa do amor, por falta de amor, falta de bom senso, falta de compreensão, falta de compreender, falta de saber que Jesus vai voltar. Então, falta de entendimento. Foi aqui como a gente viu aqui a peça. A irmã abençoada estava bem na dela, preocupada com o marido dela, trabalhando. Deixa lá uma pessoa que conhecia o marido dela há muitos anos, mas quando ela conhecia, ele não era casado, ele não era aliançado. E quando ela voltou, encontrou ele e foi uma grande surpresa. Eu quero dizer para vocês que há uma grande surpresa. Satanás vai enviar alguém para vir sobre vocês, e vocês não tem que ceder. Vai ser uma guerra contra a salvação de vocês, vai ser uma guerra contra a união de vocês, entre famílias, entre casais, ou uma guerra até nas igrejas. Está existindo guerra. Então essa mulher estava muito bem, ela crente e abafando que o marido estava trabalhando. Verdade, pelo jeito que ele apareceu aqui, ele estava trabalhando, mas essa mulher achou de aparecer para provocar um ato de guerra. E os tempos de guerra é esse, que se você não tiver preparado, não pedir ao mestre, não pedir ao Senhor Deus para preparar vocês, como em oração, vocês a cada dia vai ver todo dia uma guerra, uma perturbação. Então foi uma luta. Quando aquela mulher veio sempre um enviado de lá para cá e dizer, eu vi alguém com seu esposo, e sem saber que a mulher foi que parou ele no meio do caminho e veio para jogar chave em cima dele. E ele fez o quê? Ele se chamegou para o lado dela, não. Ele se debochou para o lado dela, não. Ele disse, para lá, hoje eu sou isso, casado. É no caso de vocês também aqui. Tem como vocês evitar uma guerra dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro aonde você está, ou até dentro da sua igreja. Se você vê alguém em atrito, em confusão, saiba que é guerra. O que é que você quer fazer? Você tem que vir como conselheiro, como Paulo veio, como conselheiro, como exortador, né? Paulo veio e tudo se acalmou. E aí aquela mulher foi o que fez. Deixa eu lhe dar um abraço. Vai chegar alguém para querer um abraço teu, mas sabe lá que você está vigiado nos quatro cantos onde você andar, mesmo que você não queira. Mas a mulher tentou até que ele cedeu só um abraço, e nesse abraço provocou uma guerra. E aí está o desespero, está a luta na nossa vida é travada, a batalha é travada, a guerra é travada. Mas aquele que vencer, mesmo ferido, mesmo atentado, mesmo julgado, mesmo caluniado, mesmo falsificado, mesmo com falsidade, ele disse, dar-te-ei a coroa da vida, e naquele grande dia não sofrerá a segunda morte. Então ele diz, aquele que vencer, aquele que vencer até o fim será salvo. Então a cada dia uma luta aqui, a cada dia uma guerra. A guerra está vindo sobre vocês e vocês não estão sabendo. Eu digo a vocês que tem uma guerra sobre mim, mas eu já estou avisada desde 2019 que Deus enviou um servo do Senhor e disse para mim, grande é a investida do inimigo Satanás na minha vida. Eu estou avisada. Agora eu não sabia qual dia que ia acontecer essa guerra, essa investida, essa insistência de Satanás, querer me levar para as ruas, querer para vender cachaça, para botar comida na minha casa. A tribulação não é essa aqui.
Essa daqui é daqui. Essa daqui passa. A tribulação que tem aqui passa. A tribulação de fome, a tribulação de agonia passa. Mas vai vir uma tremenda, que a qual só vai se livrar aquele que está fazendo a vontade, aqueles que estão obedecendo, aqueles que estão andando nos caminhos do Senhor, aquele que diz: eu não me mando, eu não posso fazer nada sem o Senhor, aquele que não faz nada sem a consulta do Senhor, aquele que não busca o Senhor, aquele sim que vai ter naquele grande dia uma coroa da vida e uma pedrinha no seu, na sua testa. Então, quando ele disse: levantarás nação contra nação, primeira guerra começa dentro da sua casa. A batalha começa dentro da sua casa, para depois terminar na rua. É uma batalha, porque o Senhor disse para mim há 3 semanas, há 2 semanas, umas 3 semanas, ele disse para mim no ministério Pastor Semear: há dias trabalhosos vai vir para mim, mas eu creio que ele disse também que está comigo nos dias trabalhosos. Por que ele vai estar comigo? Porque eu estou insistindo e perseverando, eu estou insistindo, adorando, eu estou sofrendo angústia, estou sofrendo calúnia, mas eu estou adorando. Não deixo de vir para a minha igreja, a igreja do Senhor. Não deixo de adorar o meu Deus. A luta vem sobre mim, a tempestade vem sobre mim, mas eu não deixo de fazer a vontade do meu Pai. E a cada dia é uma batalha, a cada dia uma luta, a cada dia uma tribulação. O que é tribulação? Sofrimento, a qual você está passando, mas vai ter sofrimento que vai vir de você. E aí o que é que você faz? Em vez de você continuar adorando o Senhor, o que é que você faz? Causa um ato de rebeldia, causa um ato de querer você mesmo, quer ser você mesmo. Então é essa a tribulação que você está causando para você mesmo. Agora, no caso de levantar uns contra os outros, quando ninguém se levanta contra você, é você mesmo que se levanta contra ti, por causa da sua indecisão, por causa da sua autoridade. Porque quando a gente vem para o Senhor, quem manda, a gente não se manda mais, a gente não manda mais em nós, quem manda é Ele. Então, o ministério Semear, até hoje eu não creio, eu creio que até hoje está sofrendo muita gente pisoteando, muita gente defamando, muita gente causando a tribulação, uns contra o outro, contra o ministério Semear. Mas o ministério Semear está avançando a cada dia, está perseverando a cada dia, e nós vamos parar de cada dia nós dizer que nós pode, que nós faz, que nós se manda. Assim o ministério vai para frente, e o ministério avançado vai ser o ministério também, e o seu ministério será avançado, não o ministério derrotado. A cada dia está acontecendo uma coisa, está acontecendo outra, e muitas das vezes ninguém sabe de onde é que está saindo. Pode ser de mim, pode ser de vocês, a tribulação. Mas a gente toma cuidado, que a grande tribulação está para vir. Eu não sei quando, eu não sei o dia, eu sei que temos que estar preparados, porque aquele que não estiver preparado vai gemer, vai chorar. Aquele que não estiver preparado, aquele que não estiver preparado vai ficar para a grande tribulação, porque é o caminho que você pode escolher, é o caminho que você decide. Muitos estão aí ainda vivendo ainda, mas não sabem o dia da tribulação. Só sei que os sinais deles estão aí: casa caindo, helicóptero caindo, edifícios se afundando, furacão está vindo aí, terremotos. Ainda vem também a peste, a fome, a sede, porque a fome que tu está passando aqui não vai comparar com a fome que vai vir.
vai vir uma fome tão grande que você não vai poder comer. Não vai poder comer, mas não vai comer. Então, como a humanidade se levantará, como o povo se levantará, um contra o outro, nações contra nações, irmãos contra irmãos, mãe contra filho, filho contra a mãe, pai contra filho, filho contra pai. Então está dizendo, essa é a nação que se levantará uns contra o outro. E o tempo de guerra, e não é tempo de a gente brincar, não é tempo de a gente ficar pensando que está se distraindo, não é tempo de a gente se divertir. O tempo de você se divertir, o tempo de você se divertir já acabou na outrora, quando a gente era uma pessoa, que a gente não era ninguém na nossa vida. Então, o tempo é agora de cada um se firmar na presença do Senhor, de cada um decidir adorar o Senhor em espírito e verdade, porque em breve vai vir, vai haverá terremotos, vai haverá fome. Isso aí foi quando ele avisou, porque os discípulos, eles estavam encantados com prédios, com edifícios, com casas, mais casas, essas coisas. Muitos vão passar despercebidos naquele dia, mas o Senhor veio alertar eles, e estava alertando, dizendo a ele: não se admire com o que você vê, porque vai haver um grande dia que tudo vai cair ao chão, que não ficará edifício, não ficará casa, não ficará nada que ele não possa derrubar. Então a nação vai se transtornar um com a outra. Você vai estar em casa, de repente vem o que? Uma fuxicada contra você. De repente vem alguém dizendo, como foi a peça aqui, que viu alguém na rua, ou seu marido, ou seu irmão. E aí onde está o caso? Aí Satanás veio para matar, roubar, destruir e confundir as terras. O que é a terra? A terra sou eu e é vocês. Então tomarás cuidado, porque quando um se levantar contra ti ou contra um cristão de Deus, nós temos que estar atento, estar firme na presença do Senhor, pedir ao Senhor cada dia que me livre, me livre de todos os mal, me livre de toda calúnia, me livre de toda desavença. Aí você vai pedir para Deus te livrar, mas mesmo assim a tribulação, a perseguição não vai deixar de vir até você. Então a cada dia nós temos que viver na santificação, na rocha que é Jesus, para que Ele venha, para que Ele possa entrar na batalha em nosso favor e contra o mal. Satanás decretou uma guerra nos céus. Ele decretou que ele ia mandar neste mundo, neste povo, há um povo ainda para se converter, há um povo ainda para se libertar, há um povo ainda para receber o gozo de vida eterna, há um povo ainda a obedecer e atender às demandas do Senhor, porque muitas das vezes você mesmo se coloca em um levante, porque causa confusão, causa um levante, e às vezes se for alguém que se levantou contra mim, mas por vigilância sua, por falta de vigilância, por falta de conduta, você mesmo se torna uma pessoa sem conduta, sem direção. Então toma cuidado, porque vai haver grande terremoto em diversos lugares. Vai ser em diversos lugares vai haver terremotos, como a gente está vendo aí. Estas são sinais do Senhor, e que cada dia nós temos que viver, nós temos que perseverar. É tempo de guerra, nós não temos que fazer, nós não temos que com que guerrear, mas o Senhor guerreará por nós, que nós não temos força para guerrear,
Mas em nossas orações, em nossas súplicas, nós temos como combater as guerras, combater a desavença, combater o desamor, combater tudo com a nossa direção, com a nossa confiança, a qual depositamos no Senhor. Nós temos como se livrar disso tudo. Não é lícito. É lícito acontecer tudo, mas não é lícito a gente permanecer, e não é lícito a gente permitir que isto aconteça. O grande dia está aí. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Mas o povo ainda está desacreditado. Quer dizer, guerreando, causando guerra, causando transtorno. Porque em vez de dar lugar para Deus entrar na batalha e vencer as guerras, muitos estão dando lugar para Satanás entrar em guerra contra cada um. Então nós temos que vencer. A cada dia há uma luta, a cada dia há um transtorno, mas em meio à luta, em meio à provação, nós temos que ser campeão. Quantos estão duvidando da vida do Senhor? Os sinais estão aí. As atribulações vão vir. A morte vai vir. E muitos vão procurar a se refugiar, mas não vai fugir da morte. Muitos vão querer correr para um lado e para o outro, mas está cercado, porque não quis combater a tribulação. Então aquele que ficar vai sofrer a grande tribulação. Vai haver a morte, vai haver a fome, vai haver a guerra, vai haver a peste, vai haver a tudo. E nós que sabemos, nós que somos conhecedores da palavra, temos que saber disso. Temos que tomar posse em cada dia. E eu vou falar sobre a desobediência. A cada dia que eu negar o Senhor, eu estou decretando guerra para Ele e vitória para Satanás. A cada dia que eu deixar, se eu vir congregar para o Senhor, eu estou decretando guerra para o Senhor, vitória para Satanás. Então vamos parar de decretar guerra para o diabo, guerra para Deus e vitória para o diabo, porque perdido é ele, nem eu nem você que está perdido. Então aqueles que estão pensando que está fazendo algo e que está pensando que os céus estarão abertos naquele grande dia para você entrar, está enganado, porque a palavra do Senhor diz: é muito chamado e poucos escolhidos. Eu quero fazer de tudo aqui. Eu lutarei a cada dia, porque o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem Deus na sua vida, o Espírito Santo vai se mover e vai lembrar você da onde eu te tirei, de uma guerra infalível, da onde eu te tirei da miséria, da onde eu te tirei aonde você está hoje. Lembra de onde você está, aonde você estava, aonde Satanás decretava todo dia uma guerra para você não vir para Jesus, uma guerra para você não sair do pecado, uma guerra para você continuar na guerra da perdição, na guerra da iniquidade, na guerra do pecado, na guerra da desilusão. Mas sabe que hoje está em Cristo Jesus. A cada dia o Espírito Santo me faz lembrar as coisas. Jesus, meu Deus, Ele me faz lembrar tantas coisas. A cada dia o diabo luta para querer a minha derrota. Mas como eu posso vencer essa guerra? Dando lugar para Satanás, dando lugar a ver minha família entrando em guerra. E eu entrar em guerra também não é assim. Quando um tem guerra, outro faz uma palavra de conselho, fazer como o Senhor diz, preparar vocês, os discípulos. Me vai lembrar agora a palavra dos concílios. Ele diz: tu preparai, porque vai chegar a hora, aquele que está me servindo em espírito e verdade vai sofrer por minha causa.
vai ser açoitado, vai ser levado ao calabouço, vai ser apanhado. Então ele está avisando ao discípulo, porque o discípulo disse: quando vai acontecer isso? E ele disse aqui: quando ouvistes os gritos, os gemidos, é este dia, será o dia da grande tribulação. Ele quis dizer que eu não quero ver vocês aqui, eu quero ver vocês lá. No dia da tribulação, eu quero ver vocês lá. A palavra do Senhor tem um louvor que diz: as manchetes no mundo inteiro haverá. As manchetes vai haver muitas notícias que vai correr no mundo inteiro. Então, as manchetes do mundo inteiro vai acontecer. Então eu não quero estar aqui para ver a grande tribulação. Eu não quero estar aqui para ver. Eu quero estar com Cristo naquele grande dia. Eu quero estar com meu Jesus. Que nós vamos estar com Jesus quando essa tribulação acontecer. Que nós vamos estar com Ele. Porque a manchete do mundo inteiro vai acontecer. O desviado vai pedir para voltar. Não vai ter mais chance. Os rebeldes vão pedir: Jesus, me salva, eu quero ir com você. Não vai poder mais. O tempo de guerra é agora. O tempo de guerra está aí. Os rumores, vocês estão vendo. Muitos assassinatos. Famílias sendo mortas por família. Está tendo uma guerra miserável. Uma guerra brusca na família. Uma guerra bruta nos amigos. Está tendo uma guerra. Até quando vocês vão ouvir? Até quando nós vamos tomar posse disso? Porque se você não tomar posse disso, na guerra que você está causando, na guerra que vai acontecer, cada um vai ficar. Então as manchetes do mundo inteiro vai acontecer. E eu quero dizer para vocês que no grande dia da grande tribulação vai cair enxofres, fogos do céu, vai cair enxofres e fogo. A lua vai escurecer, a água vai se tornar amarga. É verdade. Porque o grande de guerra, o tempo de guerra, vai ser o tempo de guerra. E que quando vir esta guerra, que ele está pronto para Jesus te buscar, para Jesus me buscar, para Jesus buscar a igreja. Eu fico olhando, porque eu vivi numa igreja 4 anos, desde a minha conversão. Nunca fiz tentativa, nunca fiz manobra, nunca tentarei, nunca tentei, nem a meu Deus e nem a Satanás. Porque a palavra do Senhor diz que quando você está causando uma guerra, você está desobedecendo, você não está confiando, você não está respeitando a autoridade máxima do céu. Então, se você quiser viver nessa guerra, se você está cometendo guerra, você vai ter guerra. Se você está pensando o que você está fazendo está sendo bom para você, na palavra do Senhor, no nosso irmão, amigo, profeta que hoje não está mais aqui, seria alguém te conhecer, mas eu creio que ele está conhecendo a gente, sabendo a gente. Nosso irmão Jeremias, Deus ficou tão irado, e Jeremias com o coração tão voltado para a bondade, com o coração em Deus, que Jeremias chorava por aquele povo, e aquele povo rebelde. Então aquele povo estava decretando uma guerra contra o Senhor, e o Senhor teve que se levantar e dizer: não vês tu, Jeremias, o que esse povo está fazendo? Um povo que está ficando em casa, um povo que está sendo rebelde comigo, um povo que não está tendo meu temor mais, Jeremias.
Então está sendo uma meta para cada um de nós. Porque ele disse, quando ele chegou também, a passagem do discípulo, quando ele chegou, estava a multidão cercava ele. Chegou o discípulo dele, Senhor, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. Todo despercebido, eu quero dizer na palavra que foi pregada. Então, o tempo de guerra estava sendo até ali, para ver se Jesus ia ficar despercebido, ia correr ligeiro para ver a sua mãe e seus irmãos. Jesus não está atrás de emoção. Jesus não veio para emocionar. Jesus não veio para ser manobrado por emoções de ninguém. Eu estou falando porque ele disse, verdadeiramente eu estou aqui na palavra. Ele disse, meus irmãos, minha mãe, são aqueles que estão comigo. Se não está congregando, se não está vindo para o culto, não é irmão de Jesus. Se não está fazendo a vontade do Senhor, não é meu irmão, não é irmão de Cristo. Se está desobedecendo, não é irmão de Jesus. Porque ele disse que ora, foi na oração ao discípulo. E ele disse, eu vou orar aqui e dizer o quê? A oração pelo discípulo. Mas como é que alguém por desleixo, decretando as suas guerras dentro de casa, deixando Satanás trabalhar em suas vidas, e você quer que a gente, e você quer que a igreja ore por você, para você estar lá de perna para o ar, para você estar lá de perna para cima, comendo, bebendo, se deliciando em sua casa, e Jesus vendo aquilo tudo, e vendo a igreja, ministério apostólico semear, e o anjo da igreja, que tanto se dedica, que leva as ovelhas nas costas, aí quer dizer, aí ora lá por mim lá. Então, se está aqui, tem que orar aqui. Quem quer oração, vem para aqui. Vem por meio de Jesus. Não fica decretando a sua guerra. Não deixa Satanás ter impedido e querendo a sua derrota. Porque em meio às guerras, nós temos que ser vencedor. Em meio às guerras, nós temos que ser lutador. Em meio às guerras, nós temos que ser vencedor. Se está ferido, continua na guerra, porque o tempo vai ser esse. Daqui por diante está em Apocalipse. O Pai, nosso Jesus, deixou bem ciente ao discípulo: quando você ouvires rumores de guerra, não se perturbe, não se indigne, não fique pasmo, porque sou eu que estou agindo no meio de uma humanidade, no meio de uma nação rebelde, no meio de uma nação despercebida, no meio de muitos que estão fingindo, que está acontecendo, no meio que acha que Jesus é menino, no meio que acha que Deus deu seu filho amado para por brincadeira. Deus não deu seu filho amado não por brincadeira, foi um preço de sangue, pagou um preço muito grande. Jesus foi levado à cruz, Jesus foi machucado, Jesus foi oprimido, uma grande guerra, ele passou, grande tormenta, um tempo de guerra, mas ele suportou em meio às guerras, ele suportou em meio às lutas, em meio às provações. Eu quero dizer para vocês, falar um pouco de mim. Mas voltando lá, nos 4 anos cerrados, e os 4 anos nunca é de diminuir, é de dobrar. Eu ali, de pé, evangelizando, congregando, noite e dia, dia e noite. Quando chegava eu para a casa do Senhor, via de pé, para a casa de Deus. Então, quando eu decidi largar tudo, largar as impurezas dentro da minha casa, o Senhor já estava trabalhando na minha vida. Estava tendo uma guerra na minha vida, de um
dedo duro, boca grande. Eu nunca fui isso. Eu já vi muitos guardar entorpecente. Eu já vi muitos homens com muitas mulheres. Eu já vi mulheres com muitos homens. Mas eu via e esse olho fingia que não via. E porque hoje eu vejo e não tenho que fingir que vejo. Então essa é uma guerra a qual eu estava enfrentando e sem querer o Pai estava levantando uma carruagem, uma comitiva de anjo para me libertar, para me salvar, para cuidar de mim e dar livramento. Em meias guerras, em meia turbulência, o diabo pelejava para ele lá no voo. Lá eu não vou. E dessa valência não corro. Não corro. Em meias guerras eu estava vivendo. Hoje, o que eu estava vivendo, hoje o que vinha sobre mim, eu não estou nem aí. Eu só quero seguir em meias guerras, enfrentando os canhões, mas não com minhas forças. Nunca enfrentei canhões, nunca enfrentei nada com minhas armas, mas sem saber que tinha um que estava guerreando com a minha vida. E ele teve que dar seu filho. Então, quero dizer para os irmãos que não faça tentativa para aborrecer o filho do homem e o grande homem, porque não vai dar nada, não vai dar nada bom para cada um. Porque quando você vê as guerras, ele disse: examine você mesmo, olhe para dentro de você mesmo. Quando você vê as guerras, saiba que eu passei muito mais do que vocês. 4 anos congregando, 4 anos de pé aí, ó. Aí me lembrava a surada dos espinhos sobre os meus pés. Paulo, apóstolo Paulo, pregando, não sentia dor. A surada dos espinhos, ele na guerra, mas ele avançando. Ele na guerra e ele adorando. Ele na guerra e ele quebrando todos os protocolos do diabo através do mover dele, da fé dele, tão grande no Senhor. Então queria nós passar aqui na terra o quanto o apóstolo Paulo também passou. Queria nós passar o quanto o filho do homem passou. Mas ele deixou um lembrete e muito grande para mim e para vocês. Irmão, quero dizer para vocês, quando vocês saírem daqui, medite a palavra, veja, deixa o Espírito Santo falar com vocês, na oração, em todos os lugares que você chegar. Mas não haja com pirraça, não haja com tentativa nenhuma, porque assim, vocês vão ficar sem vantagem. Porque Deus se aborreceu. Deus se aborreceu com aquele povo de Israel, a metade de Jerusalém, de Judá. Porque aquele que tem reconhecimento da dor que Jesus passou, da guerra que Jesus suportou e venceu a guerra naquela cruz, só basta vocês ter consciência. Ter consciência. Faça tudo. Trabalhe, que não vai, ninguém vai negar. Deus não vai pedir de você trabalhar, mas faça a obra do Senhor também. Venha para a casa do Senhor a cada dia. E a cada dia que você caminhar na casa do Senhor, você está caminhando com Cristo. Mas a cada dia que você decretar, não querer nada, não querer vir congregar e ficar na sua casa, você está decretando guerra contra a você mesmo. E o diabo vai vir para enganar vocês. Então, quem está na guerra, é para enfrentar a guerra. Porque vai vir a maior guerra, a tribulação que vai descer do céu. Tem os 7 cálices da ira do Senhor. Se lembra da Covid? Quando eu li, que eu não me lembro, Isaías, o profeta Isaías, o qual também a guerra estava travada sobre ele.
Mas ele não desistiu. Ele disse: eu tenho que levar. O meu mestre passou do que passou. Guerra, mais guerra. Mas eu não vou desistir. Eu vou levar a cruz com ele. Ainda que mate ele. Ainda na guerra que ele esteve. Mas eu creio que o profeta Isaías disse: porque levaram ele a uma mata, a uma serra, que não foi brincadeira. Então aproveite, vocês que estão aqui, né? Vocês não estão passando o que os profetas passou. 4 anos eu falei ouvindo. Estava uma guerra, porque eu estava indo congregar, porque todos os dias eu ia para a igreja. Outro dizia: irmã, onde é que você congrega? Eu congrego lá no Creme Sul, em mediação do beco de Tote. Eita, irmã, é muita coragem não. Coragem não, quem tem o poder de adorador, esse sim, adora o Senhor, em todos os dias, em todas as horas, em nome de Jesus. Irmão, quero dizer para vocês, se vocês ficarem em casa, não fiquem mais enfrentar a guerra só com Jesus, porque o ministério semear também, ele não é jegue, ele não é burro para levar carga e ninguém, entendeu? Ele não é burro e nem o anjo da igreja é burro. Vocês, quando Deus chamou vocês, e vocês entrou no entendimento da palavra, vocês já sabem o que fazer. Eu moro lá, eu sei que ela está intercedendo por mim, eu sei também que é igreja, mas eu tenho que buscar também tudo o que acontecer comigo. Eu tenho que jogar em cima das costas do anjo da igreja. Não, está errado. Temos que continuar a batalha. A guerra é tremenda, mas os discípulos avisou: vai vir guerras e temores, vai vir rumores, vai vir a tribulação. Então a tribulação pode vir quando você estar em casa. As tribulações vai vir. Pode você estar no trabalho, ou você vindo do trabalho: não vou para a igreja não, vou para casa. Então tomarás cuidado, porque Jesus deixou aqui bem claro que quando eles ouvissem rumores de guerra, será a minha vida, será eu agir. E nesta hora, eu quero em primeiro lugar agradecer a oportunidade, encerro aqui a minha palavra e em nome de Jesus peço que os irmãos se levante. É nós. Em nome de Jesus.